Bom dia a todos, tudo bem? Tudo bem? Olha, eu vou pedir desculpa pelo áudio do último vídeo, tá? Eu não sei o que está acontecendo. Agora eu estou usando um microfone, vamos ver se melhora o áudio. Então, vou continuar minha narrativa. Minhas narrativas autobiográficas. O direito que eu tenho de contar a minha história. Bom, então vamos lá. A minha mente está na hipótese que eu lancei lá no início da série. Na lua nova, já passamos da lua cheia. Estamos com a mente voltada para o tema da teoria dos jogos aplicado na vida cotidiana. Uma boa hipótese é uma pergunta. Então vamos colocar essa hipótese em forma de pergunta, porque aí fica mais fácil, fica mais democrático. Como aplicar a teoria dos jogos na vida cotidiana? Interrogação. A pergunta está aí. Você quer responder? Responda. Você quer buscar outras respostas? Busque. O professor Jiang é excelente. Eu acho que ele é o mais estudioso que eu já vi de todos os vídeos sobre a teoria, acerca da teoria dos jogos, com uma diferença. Ele usa a teoria dos jogos para analisar o contexto internacional, o contexto global. As relações entre os países. Ele usa. A minha abordagem é diferente da do professor Jiang. Por quê? Porque eu uso a teoria dos jogos, mas aplicado na vida cotidiana. Tem uma grande diferença. E, agregado a isso, ainda tem o outro diferencial, que eu sou um pesquisador etnográfico. Aquele que estuda o conceito, aplica na vida para criar uma narrativa. Tudo que eu falar aqui, eu tenho um tema para falar o resto do ano. O resto do ano. O resto do ano. Por quê? Cada aspecto da vida, eu com a teoria dos jogos aqui na cabeça, eu vou tentar encaixar na teoria dos jogos. Qualquer aspecto da vida, então todos os aspectos da vida social, da vida, eu vou enquadrar na teoria dos jogos. Eu vou fazer um estudo comparativo entre a teoria dos jogos e o aspecto da sociedade. Veja, eu peguei um exemplo no meu último vídeo. Eu peguei a guerra homens e mulheres, a guerra dos sexos, e fiz uma comparação da teoria dos jogos e a guerra entre Red Pill e feministas. Tá aí. Então eu posso fazer isso, a escola e teoria dos jogos. Vamos analisar. A melhor definição quem deu foi minha filha. Se a escola fosse um jogo, seria um jogo obsoleto. Sofia, essa é uma palavra da minha filha, tinha 7 anos quando falou isso. Quando eu perguntei, filha, o papai está criando um jogo da vida real, um RPG dinâmico.
tudo, então eu quero transformar num jogo. Se a escola fosse um jogo, como seria esse jogo? Ela disse, seria um jogo obsoleto. Então, vamos fazer essa comparação. É muito interessante a gente fazer essa comparação, teoria dos jogos e escola. Vamos, como a gente encaixaria, tá, a escola do jeito que está e a teoria dos jogos. Essa é a proposta do meu pré-projeto de doutorado que está aqui no meu canal. Sistema, presta atenção, cara, nesse título, Sistema Educacional Humanístico, Holístico e Dialético. Veja se um leigo iria propor um tema desse, cara. Tá aqui as playlists aqui no meu canal. Eu fui formador da EAP. Por mais de 7 anos. Então, eu coloquei a minha formação aqui no meu canal. A minha formação de professores está aqui no meu canal. Pronto para um diretor de escola pegar esses vídeos e transformar a sua escola. Colocar a sua escola do jeito que está, colocar na teoria dos jogos. Aplicar a teoria dos jogos na sua escola. Vamos olhar para a religião. Como que nós colocaríamos a religião na teoria dos jogos? Como vamos aplicar a teoria dos jogos na religião? O que aconteceria aplicando a teoria dos jogos na religião? Vamos aplicar a teoria dos jogos no mundo do trabalho. Vamos aplicar, já colocamos no relacionamento homem e mulher, vamos aplicar o teorema dos jogos no relacionamento homem e mulher. Vamos aplicar o teorema dos jogos na... O quê? Habitação, trânsito, saneamento, saúde. Vamos aplicar na saúde? Então, em todos os aspectos da nossa sociedade, eu estou tendo o trabalho intelectual de fazer esse comparativo. Então, eu tenho um conteúdo aqui para falar o ano todo. O ano todo. E mais, tenho autoridade de 2 casas que você não pode negar. Meu título de mestre foi dado pela UNB e pelo INPA. Então, a menos que essas 2 casas me descredenciem, eu tenho autoridade para falar de um campo da minha área de estudo. Matemática é minha área de estudo, é minha área de formação. Teoria dos jogos é um campo da matemática. Não venha me descredenciar como você tentou fazer. Me envergonha de um petista pós-doutor ter essa atitude que você teve. Vocês que me prejudicaram tiveram comigo. Todos aqui que eu já citei. André Lúcio Bento, Mano Menezes, João Rocha, Leda Borges, professora Gilsa, seu esposo Thomas e a professora Patrícia Nazário. Vocês atrasaram o desenvolvimento da ciência. O desenvolvimento da ciência. Minha proposta desde o começo foi essa: aplicar a teoria dos jogos na vida real.
Então agora nós já temos resultados. Nós já temos resultados. Já temos resultados. Me acendeu uma luz de esperança na guerra entre homens e mulheres. Quando eu citei no vídeo passado qual seria a saída, colocando homens e mulheres em um tabuleiro de jogo, estudando os movimentos de um e de outro e olhando de fora, aponta-se um caminho matemático. Dilema do prisioneiro e equilíbrio de Nash. Qual seria a atitude para atingir o equilíbrio de Nash? Qual a atitude do homem, qual a atitude da mulher? Está aí, está tudo claro. Matemático, não sou eu que estou dizendo, é matemática. Eu só estou colocando aqui, aplicando os princípios matemáticos na situação, no problema. Estou usando as ferramentas matemáticas para resolver um problema. Coloquei essa questão como um problema a ser resolvido. Quais são as ferramentas que eu tenho? O teorema dos jogos. Dentro da teorema dos jogos, claro que eu vou usar números, variáveis, estatística, probabilidade, análise combinatória, padrões. Tudo campos da matemática que pode ajudar. Eu ouvi o depoimento de uma feminista dizer que reconhecer para mim que a mulher deve ser submissa ao homem. Eu mandei uma mensagem dizendo o seguinte: no lugar de mulher submissa, o que você acha de substituir por uma mulher que reconhece, valoriza, respeita, apoia a liderança do homem? Fecha aspas. Não é submissão que o homem quer de uma mulher. Ele quer, primeiro de tudo, reconhecimento, valorização, respeito e apoio à sua liderança. O homem vai devolver para essa mulher. Esse homem empoderado por essa mulher vai devolver para ela o que ela está dando para ele multiplicado. Cessa a guerra instantaneamente. O que esse homem quer? Primeira coisa que o homem quer. Ele pode não ter coragem de falar para você, mas a primeira coisa que o homem quer é liberdade. O homem quer te amar e ser livre, porque hoje você tem que fazer uma escolha. Hoje os casados fazem uma escolha. A sociedade faz uma escolha entre amor e liberdade. Os dois não coexistem. Amor e liberdade não coexiste. Não coexiste. Amor e liberdade não coexiste. Então, e o nosso saudoso Raul Seixas, o amor só dura em liberdade.
Só é verdadeiro se tiver liberdade. Se você não tiver liberdade, não é amor. Não é amor. Quer me amar, me deixa livre. O fato de eu amar outras não quer dizer que eu não vou amar você. Vou amar mais você ainda, porque eu estou recebendo o amor de outras mulheres. E todo esse amor que eu recebo vai ser dado para você também. Teoria dos jogos aplicado na vida cotidiana. Agradeço a você, professora Patrícia Nazário, por ter me dado o diagnóstico. Quando você me disse, a sua mente é matemática. Você é do ensino especial, você percebeu. Você viu o que ninguém viu. Ninguém viu. Você viu quando você disse que a minha mente era matemática. Aquela sua frase abriu o mundo para mim. Abriu o mundo. Eu criei o entendimento que eu precisava. Tudo é matemática. Tudo é matemática. É tudo matemática, cara. É tudo matemática. E quando você coloca isso, quando você entende isso, fica tudo mais fácil. Tudo mais fácil. Porque a matemática tem regras, tem princípios. Veja, a teoria dos jogos. Qual a diferença entre viver e jogar? Você já pensou a diferença entre viver e jogar? Qual a diferença entre viver e jogar? A pessoa que vive, ela segue o script. Ela segue o script. Veja uma pessoa casada, ela segue o script de um casado. E qual a diferença entre viver e jogar? Quando você joga, você assume a responsabilidade das consequências. As suas ações são intencionais. São intencionais. Eu vou dar esse lance para obter esse resultado. E aí você imagina um tabuleiro com múltiplos jogadores. Com múltiplos jogadores. Uma plataforma com múltiplos jogadores. Múltiplos jogadores. Sendo que a ação de cada jogador contribui para o resultado coletivo. Cada ação sua provoca uma reação. Provoca uma reação. Provoca uma reação. Cada ação provoca uma reação. E esse processo começa
começa, na teoria dos jogos, ele começa a ser intencional. Intencional. Então, tudo é ação e reação. Que reação que você quer? Você quer um corpo sarado? Então, quais as ações que você tem que fazer para ter um corpo? Você quer uma saúde perfeita? O que você tem que fazer? Então, nada vem de graça. No jogo, se a vida é um jogo, nada é de graça. Tudo é construído. É o mapa do Minecraft. Se você não faz nada no seu mapa, ele fica com o básico. Com o básico. Agora, você pode construir impérios no seu mapa. Obras-primas no seu mapa. Obras-primas. Ah, você quer se transformar em um milionário, em um rico, em uma pessoa rica? Então, isso é o que você quer, é uma reação. Qual a ação que você tem que fazer para sair o que eu chamo de pobre prêmio para o rico básico? Você só precisa dar esse passo. Esse passo. Atinja o nível de pobre prêmio. Aí é uma gota só para transbordar para você passar para o rico básico. Do rico básico você vai subir na escala da riqueza até o rico prêmio. Mas tudo começa com essa passagem de você... Isso é teoria dos jogos, porra. Teoria dos jogos. Níveis. Você vem da pobreza extrema, vai galgando na escala da pobreza até o pobre prêmio. Pobre prêmio é aquele que tem todos os luxos, ele tem tudo, mas não tem a maior riqueza. Quando esse pobre prêmio renuncia a esse título, ele começa como o rico básico. E daí ele vai galgando a escala da riqueza, do rico básico até o rico prêmio. Jogo. Escala, cara. Escala. Se tu conversar comigo, 5 minutos eu te digo onde que tu tá. Qual é a tua... Eu vou botar uma régua para você. Vou dizer onde que nível que você tá. Você tá no nível da pobreza ou você tá no nível da riqueza? No nível da pobreza você tá em que nível? Você tá em que nível? É bom que você esteja já no rico prêmio, porque aí é só um passo para o rico básico. Tá, você veio conversar comigo, já te identifiquei, você é um rico. Qual o seu nível de riqueza que você tem? Qual o nível de riqueza? Do básico ao prêmio, nós temos centenas de níveis que eu vou te dizer. Por quê? Análise matemática. Análise matemática. Então, a minha proposta é aplicar a teoria dos jogos e os campos da matemática na vida cotidiana. Na vida, em todos os aspectos da vida, da nossa vida cotidiana.